Ei, professora querida, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre avaliação. Como avaliar? Qual o verdadeiro objetivo de uma avaliação? Por que no nosso país a gente utiliza tanto a avaliação classificatória, baseado somente em notas? Se o aluno conseguiu, bem, se ele não conseguiu, o professor dá sequência ao conteúdo, à atividade. Por que isso acontece? Eu gosto de começar explicando, fazendo uma retrospectiva histórica da educação no nosso país, até para a gente estar entendendo por que a avaliação classificatória no nosso país ela é tão forte. E a gente vai entender como seria então essa avaliação, como deveria ser essa avaliação. Nessa retrospectiva histórica, olha só, para a gente entender as concepções de educação no nosso país. Em 1500, o Brasil foi descoberto em 1500, 1549, os jesuítas chegaram para catequizar os índios. Então, quando os jesuítas chegaram, foi considerado que a educação começou no nosso país, E ele tinha uma intenção, que era catequizar os índios e tudo, mas tinha uma metodologia, tinha uma didática para ser ensinada, E essa didática vinha de uma concepção tradicionalista, onde o professor é o dono do saber, eu falo, você me escuta, não pergunta, não questiona, repete o que eu estou falando, decora, Então isso foi muito forte durante muitos anos, E que começou quando os jesuítas chegaram. Só para vocês terem ideia, gente, isso durou até 1930, sim, quando Getúlio Vargas chegou, querendo trazer as indústrias para o país. Então quando ele trouxe, ele falou, não, eu quero mudar esse país, eu quero trazer as indústrias. Qual que é o primeiro lugar que eles mexem? Na educação. Aí o que ele fez? Jogou a concepção liberalista nas escolas, com o objetivo de formar o quê? Um país capitalista. E deu certo? Deu muito certo. Nós somos extremamente capitalistas. O importante é ter, e não ser. Então isso foi em 1930. Agora vamos fazer o cálculo aí. De 1549 até 1930... foi concepção tradicionalista. Então foram 381 anos de concepção tradicionalista. O professor, o dono do saber, no pedestal, o aluno um atrás do outro, uma carteira atrás do outro, caladinho, sem perguntar, sem questionar, decorando, repetindo o que o professor está falando. A gente carrega alguma coisa disso ainda? Muito, Muito. Isso ficou fortemente impregnado. E a avaliação classificatória, ela vem da concepção tradicionalista. Então é algo que a gente está trazendo culturalmente, que ficou tão forte que a gente repete até nos dias de hoje. Então, a avaliação classificatória, a nota, que você avalia ali, as provas do jeito que a gente aplica, sem ter o verdadeiro objetivo do que você está avaliando, veio da concepção tradicionalista. Você está entendendo? Então a gente tem que entender a história para você saber por que isso acontece hoje, tão fortemente até hoje. Foram 381 anos de concepção tradicionalista. Então a gente traz muita metodologia dessa concepção, traz esse tipo de avaliação dessa concepção, tá? Então, na concepção, quando Getúlio Vargas, gente, a gente tem que entender o seguinte, educação é ideológica. Quando um país, um governo, um sistema quer mudar o sistema, o primeiro lugar que eles mexem é na educação. Olha, tá vendo como é que a educação é poderosa? Educação é poderosa, por quê? Porque ela é ideológica, ela tem um ideal, ela tem uma intenção por trás. Então, nós que trabalhamos na educação precisamos ter clareza disso. E você tem que ter clareza por quê? Porque você é a linha de frente. Se você não tem clareza, você é utilizado, entendeu? Pelo sistema, para reforçar as intenções do sistema. Por isso que você precisa ter conhecimento.
Por isso que eu falo sempre, só o conhecimento que liberta, tá? Então a gente que trabalha na educação, você tem que ter clareza de tudo, das suas ações, por que você está fazendo isso, para que você está fazendo isso, qual que é a sua intenção por trás disso, tá? Isso é muito importante a gente ter tudo isso assim muito claro. E depois dessa concepção que deu certo, né, que Getúlio Vargas trouxe as indústrias para o país, aí veio a concepção tecnicista, que era com o objetivo de produzir, né? Então, assim, trabalhou, aonde que mexeu? Na educação. Todo mundo era preparado e formado para as indústrias, para trabalhar, né? No ensino médio, todo mundo fazia curso técnico. Eu mesmo fiz o técnico concomitante com o ensino médio, porque todo mundo fazia isso, né? Todo mundo era preparado. Então, assim, e aí isso durou até o final da ditadura, né? Então, quando foi depois de 1986, que foi um dia desse, né? Que eles foram discutir uma educação para o país, uma concepção dialógica, dialética, né? Dialética. A concepção dialética, gente, é o que o Sócrates falou no século IV antes de Cristo. A gente acha que é uma coisa nova, né? Não. É formar um homem crítico, pensante. Então por que isso não aconteceu ainda? Porque nunca foi a intenção do nosso país. Então a concepção dialética que foi discutida por Paulo Freire, Libânio, todos os educadores do Brasil, discutiu, pensou uma educação transformadora, né? Para formar esse homem crítico, pensante, atuante. O que aconteceu? Entrou os anos 90. Aí veio o Fernando Henrique Cardoso e falou, não, gente, agora é a globalização. Lá fora está acontecendo, lá na Suíça é o construtivismo. Jogou o construtivismo nas escolas. E, professora, o que é o construtivismo? O aluno vai construindo assim, né? Sim, quando ele constrói, ele aprende. Não, professor, eu sei, mas assim, qual que é o objetivo do construtivismo? Quando ele constrói assim, ele aprende quando ele constrói. Não, mas o que é assim, professora? Quando ele brinca, ele vai construindo e aprende. Quer dizer, ela não sabe, ela não foi preparada. Simplesmente falaram que o construtivismo, quando ela constrói, ela aprende, né? Então, eu, por exemplo, né, estudei nos anos 90, fiz pedagogia, eu vi Piaget, e quando eu cheguei, né, que eu fui para a França fazer o meu mestrado, na Universidade da Sorbonne, cheguei lá e eles eram radicalmente contra Piaget. Foi importante porque aí eu vi o equilíbrio, né, de um lado e do outro, né? É importante a gente ter uma visão mais ampla e diferenciada, né? Mas isso veio de quê? Dessa globalização. Aí jogou o construtivismo. Aí depois falou assim, não, agora é o ciclo. Lá nos Estados Unidos está acontecendo o ciclo. Jogou o ciclo nas escolas. Não sei quem lembra. O ciclo era o menino não era reprovado. Só que não explicou a essência do que é. Porque o ciclo, ele é interessante. Só que se a pessoa não entender o processo, não adianta. Aí você perguntava para o aluno, e aí aluno, o que é o ciclo? O ciclo agora, eu não preciso estudar mais, que eu vou passar. Ô pai, mãe, o que é o ciclo? O menino não precisa mais ficar quebrando cabeça com esse menino, não, porque vai passar de ano. Ô professor, o que é o ciclo? Menina, nossa mãe, eu achei ótimo, porque agora não tem que ficar preocupada se ele vai passar, não, ele vai passar. Quer dizer, ninguém entendeu, porque ninguém foi preparado. E o que aconteceu? O menino chegou na quinta e na oitava série, na época, né? Sem saber ler nem escrever. Eu, como professora universitária, na época, eu percebi fortemente esse resultado dentro da universidade. E até hoje, né, gente? Até hoje. A dificuldade de escrever, a dificuldade de ler, tá? Isso foi fortemente devido a isso, a essa globalização. Isso aconteceu com a inclusão. Agora é a inclusão que está acontecendo lá fora. Jogou a inclusão nas escolas. O menino ficou mais excluído do que incluído, né? Até hoje a gente passa dificuldade com essa inclusão, ninguém está preparado ainda, né? Tem muita coisa evoluindo, mas, né? Por quê? Porque não houve essa preparação, né? Então, assim, e aí eu vou te perguntar que concepção a gente é hoje?
Não tem concepção. Então a gente faz como? Como que a gente trabalha? A gente trabalha um pouquinho da tradicional, um pouquinho da liberalista e um pouquinho da tecnicista. Olha o que restou das nossas ações, as nossas atitudes como profissional. Por isso que a gente tem que buscar, estudar, ler, pesquisar, refletir a prática constantemente. Entendeu? Então, por que a gente avalia de uma forma classificatória? Por que a gente não entendeu a avaliação? Porque a gente está inserido dentro da história. Né? A gente não tem que trabalhar esperando algo do sistema, do governo, da diretora da escola. Não, olha, se você escolheu ser educador, ser educadora, busca você mesma a sua formação. Né? Não precisa ser só a formação da pós, do mestrado, do doutorado, não, a formação continuada, contínua, diária, todos os dias. Presta atenção no que você está fazendo, no que você está trabalhando, por que você está trabalhando aquilo, entendeu? Avaliação, na verdade, o que é avaliação? Olha, avaliar é o quê? Para avaliar, você precisa primeiramente ter um planejamento. Você só tem como avaliar se você planejou algo. E neste seu planejamento, você tem que ter um objetivo do que você vai fazer. Um objetivo para aquela aula, um objetivo para aquele conteúdo. Então, o que você quer alcançar naquele conteúdo? Aí tá lá o objetivo. Então, aqui eu quero alcançar, eu preciso alcançar isso. Ok, aqui está o seu objetivo. Aí vem o seu desenvolvimento da aula. Desenvolveu a aula? Ok. Agora você vai avaliar, você vai arrumar uma forma de avaliar para quê? Uma atividade ou uma dinâmica ou que seja prova, não tem problema, mas você vai avaliar o quê? Você vai ver se você alcançou o seu objetivo ou não. Para isso que serve a avaliação, para você ver se você alcançou o que você queria com aquela aula. Porque se caso você não tiver alcançado o seu objetivo, o que você precisa fazer? Então, você precisa refazer aquele planejamento, trabalhar essa aula de uma outra forma, porque a maneira que você propôs não funcionou muito, porque a maioria da turma não processou, você não alcançou seu objetivo. Então, você vai replanejar, entendeu? Então, a avaliação seria um feedback. É aonde? É para você ter clareza, para você ter um retorno. Deu certo a sua aula? Não deu? Entendeu? Para isso que serve a avaliação. E aí tem os autores, né, que vem falando, por exemplo, olha só o que ele fala, que a avaliação classificatória, na verdade, ela é uma exclusão. Ela está constituída pela lógica excludente, dominante em nossa sociedade. Olha, gente, olha, por isso que a gente tem que estudar. Então, a avaliação classificatória, que a gente se baseia só em nota, que a maioria das escolas estão trabalhando, é uma avaliação excludente. É uma lógica excludente, dominante em uma sociedade, tá? Não é o objetivo real para que serve a avaliação. É tanto que o aluno, se você for perceber, ele se preocupa só com a nota. Isso é o que, gente? Vamos refletir. Se você coloca o menino para preocupar só com a nota e não com o conteúdo, ele forma com a nota máxima, mas ele sabe alguma coisa? Não. Entendeu? Por isso que a BNCC ela veio para justamente desconstruir tudo isso. Não é esse o objetivo. É que esse menino seja preparado para a vida, que ele tenha projeto de vida, entendeu? Que seja uma escola real, vamos parar de teatro, vamos parar de encenação, fazer de conta que está ensinando e o outro fazendo de conta que está aprendendo. Chega disso, vamos, entendeu? Desligar da história, da nossa história desse país em relação à nossa educação, sabe? Então aqui fala, ó, olha o que aconteceu. João Amós Comênios, acho que todo mundo que estudou pedagogia, né, estudou sobre João Amós Comênios, que foi uma grande referência na didática, contribui muito. Todos os autores, gente, têm pontos positivos e tem alguns pontos negativos. João Amós Comênios, né, considerado o pai da didática, foi ele que dividiu
na época, as disciplinas, né, que a gente chamava de disciplina, que na verdade acabou fragmentando de uma tal maneira, ficou tão separado que o aluno não vê que uma coisa dá sequência na outra, né? Então ele fala aqui, ó, para Comênios gerar o medo, olha o que ele achava, mas a gente vai evoluindo, né, gente? Gerar o medo determina a atenção dos alunos nas atividades escolares. Como podemos observar, essas modalidades de avaliação são intempestivas, perturbadoras, constrangedoras. Podem parecer efetivas para a aprendizagem se temos uma conta só estatísticas ou resultados em curto prazo. Ele achava, e a gente faz isso até hoje, gente, ele achava assim, se você causar aquele medo, aquele, sabe, o menino ele vai automaticamente, ele achava isso, que ele vai acabar tendo mais resultado na prova. Pode até ter o resultado imediato, mas não o resultado prolongado, né? Então isso assim, meu Deus, não tem nada mais tradicionalista, mais engessado do que esse pensamento. E nós, hoje em dia, muitas escolas utilizam isso. A professora quer falar um negócio com o menino tá fazendo bagunça. Não, vocês continuam para vocês verem. Vocês vão ver no dia da avaliação. Ó, utiliza a avaliação para colocar medo, terror no aluno. Olha a mensagem que o professor passa para o aluno. Não, vocês vão ver no dia da avaliação. Continua fazendo isso, vocês vão ver no dia da avaliação. Entendeu? Assim, avaliação como se fosse um terror, fosse um medo, né? Eu via na faculdade, gente, quando a gente chega na sala que eu falava assim, que eu ia trabalhar a avaliação, o tema avaliação, eu falava, avaliação. Avaliação, professor, hoje tem avaliação, todo mundo apavorado. Eu falei, calma, gente, o tema da aula de hoje é avaliação. Eu vou explicar o que é avaliação. Ai, professora, nossa, não me mata do coração não, meu Deus, que susto. Olha o trauma que é a avaliação, sendo que não é para ser isso. Então a gente traz isso o quê? Traz isso de uma cultura, né, de uma concepção tradicionalista, e é isso que a gente tem que quebrar. O que é para Lucchesi, né? Lucchesi é um grande autor também, que ele fala, a avaliação, gente, deve acolher, incluir, integrar e não afastar. Não é para excluir o aluno do professor, não, é para acolher, para incluir, para integrar o aluno com o professor. É para isso que serve a avaliação. Olha que bacana, gente, né? É para você ter uma conexão mais forte com o aluno, até para você entender se ele está aprendendo ou não, porque o objetivo desse aluno ali na escola é para ele aprender, compreender, entender. É para isso que ele está ali, é para isso o seu objetivo de ser professor, né? E só é considerado que você ensinou se ele aprendeu, porque se ele não aprendeu, é considerado que você não ensinou. Tem professor que fica bravo com isso, mas o ensino-aprendizagem é isso. Agora você tem que achar o método, a forma, né, ideal para que ele aprenda. Porque ele aprendendo, aí é considerado que você ensinou, né? Então, assim, avaliar, você vai utilizar como o quê? Para acolher, para integrar, para incluir, para você ter uma relação mais estreita com o seu aluno, aonde você vai captar o que ele está pegando ou não, qual que é a metodologia que você está usando, a didática que você está usando que está dando certo, qual que não está dando certo, o que você precisa melhorar na sua prática. Entendeu, gente? É essa conexão que precisa existir entre o professor e o aluno. E aí ele vem falando, né? Para avaliar um discente, por exemplo, com dificuldades, é criar a base do modo de como incluí-lo dentro do meio da aprendizagem. O diagnóstico permite a decisão de direcionar ou redirecionar aquilo ou aquele que está precisando de ajuda. Então, sempre vai ter na turma um aluno que vai precisar mais de ajuda que o outro, né? E aí a avaliação, ela serve para isso, né? A avaliação diagnóstica, por exemplo, ela te ajuda muito.
e aí ela te direciona, você tem como tomar uma decisão, o que você tem que fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer, né? Dentro de que ritmo você vai fazer aquilo, como você vai integrar esse menino com a turma. A avaliação, ela serve, ela te dá esse suporte quando é uma avaliação real, verdadeira, né? Olha que bacana. E ele fala, né, a avaliação, Luquezzi enfatiza que a avaliação da aprendizagem tem 2 objetivos: auxiliar o educando no seu desenvolvimento pessoal pelo processo ensino-aprendizagem. Então, primeiro, para que serve a avaliação? Ele fala que é para auxiliar este aluno no seu desenvolvimento pessoal. Auxiliar o aluno no seu desenvolvimento pessoal. Segundo, responder à sociedade pela qualidade do trabalho educativo realizado. Então, primeiro, auxiliar o aluno no seu desenvolvimento pessoal, e segundo, você vai mostrar à sociedade a qualidade do seu trabalho educativo. O que deu certo, o que não foi, como o aluno começou e agora como é que ele está. Então, você vai responder à sociedade como que foi desenvolvido o seu trabalho, os resultados que esse trabalho, né, teve, e desenvolver, né, o desenvolvimento pessoal desse aluno. Então, você vai pensar no aluno e mostrar os seus resultados. Estes 2 objetivos não podem dissociar-se no uso escolar da avaliação. Então, não tem como você separar. Você tem que pensar no desenvolvimento do aluno e mostrar os seus resultados, os seus reais resultados, tá? Avaliação como ato de amor, gente, e não de exclusão. A avaliação tem que ser pensada como um ato de amor e não de exclusão. Apaga esse pensamento de avaliação como exclusão. Isso foi lá na concepção tradicionalista, que começou lá em 1549. Vamos atualizar, né? Vamos repensar a educação, tá? A prática educativa é individual, com respostas diversas e surpreendentes. A prática educativa é individual. Olha, é o que a gente precisa desenvolver, porque nessa concepção tradicionalista a gente tratava todos, a gente faz isso até hoje, tá? Tratava todos como se fossem robôs, tudo igual, sente a mesma coisa, pensa do mesmo jeito, e não é assim, não é. Cada pessoa ali, cada aluno dentro daquela sala é um aluno que vem de uma família diferente, com uma cultura diferente, com costumes diferentes, com pensamentos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Então, para ser professor, eu preciso o quê? Respeitar a individualidade de cada um. Cada um ali na minha sala tem um ritmo, tem uma forma de compreensão, um ritmo diferente do outro, né? Então, essa prática educativa é individual, com respostas diversas e surpreendentes, com compreensões diversas e surpreendentes. E eu preciso respeitar isso. Por isso que a avaliação é um ato de amor. Não existe receita pronta, nem avaliação conclusiva. Ela é só orientadora. Então, não existe receita pronta, nem avaliação. Avaliação não é assim, pronto, avaliei. Pronto, ele sabe, acabou. Não. A avaliação, ela serve mesmo, o verdadeiro objetivo, é para te orientar, para ver se você está indo no caminho certo, se o que você trabalhou deu certo ou não, se precisa melhorar ou não. Para isso que serve a avaliação. Não é para falar assim, pronto, ele aprendeu, tá ótimo, tirou 10 na prova. Daí uma semana pergunta para ele aquilo que você ensinou, se ele realmente processou, se ele realmente aprendeu. Entendeu? É isso, ela não é conclusiva, ela é só orientadora. A nota é apenas uma representação simplificada de um momento do processo de aprendizagem. Olha só, anota aí. A nota é apenas uma representação simplificada de um momento do processo de aprendizagem. Então, a nota, ela serviu só para um momento simplificado de todo um processo de aprendizagem. Às vezes o menino sabia, mas naquele dia que ele fez a prova ele não estava bem. Como você vai avaliar aquele dia, aquela hora, aquele momento? Entendeu? Como é que é complicado isso?
O que vale é o crescimento do aluno em relação a si próprio e aos objetivos propostos pelaquela aula. Então, esse aluno está desenvolvendo, ele está desenvolvendo e ele compreendeu, você alcançou o objetivo daquela aula, né? Então, fala aqui, ó, o processo de avaliar tem basicamente 3 passos. Primeiro, conhecer o nível de desempenho do aluno, constatação da realidade, como é que esse aluno está, o nível, né, o nível de desempenho desse aluno. Então, a avaliação ela vai te propor isso, como é que ele está, como é que ele está se desempenhando em relação ao que você está trabalhando. Segundo, comparar essa informação com aquilo que é considerado importante no processo educativo, que é a qualificação. Então, eu vou comparar o desempenho dele, né, com o que eu realmente preciso ensinar, se ele está processando, né? E terceiro, tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados. Então, eu vou avaliar o desempenho dele, ver o que está processando e tomar a decisão, o que eu preciso fazer para chegar no objetivo que eu quero. Para isso que serve a avaliação. É para mim ver como está o meu andamento para me chegar aonde eu quero. Primeiro, eu tenho que ter clareza da onde eu quero chegar. Qual que é o objetivo daquela aula? Para que eu estou dando aquela aula? Por quê? O que eu quero desenvolver naquela aula? Entendeu? Se você tem clareza disso, sua avaliação ela vai ter mais sentido e significado, né? Seja pontual, a avaliação só faz sentido quando provoca desenvolvimento no aluno, tá? Então, se não está provocando desenvolvimento nesse aluno, ela não está fazendo sentido, não. Então, é essencial que cabe ao professor listar os itens realmente importantes, informar os alunos e evitar mudanças sem necessidade, tá? Às vezes o professor marca avaliação, causa aquele emocional no aluno, ele se prepara todo e às vezes o professor chega na aula, ai gente, eu esqueci, nossa, desculpa. Isso é desrespeitoso, isso também não deve acontecer. E eu vejo que isso acontece muito, tá? É o compromisso e a responsabilidade com os alunos, tá? É questão de respeito mesmo. Então, o primeiro passo é a chamada avaliação inicial ao diagnóstico. Então, primeiro a gente usa a diagnóstica, por exemplo, para ver como é que os alunos estão, o que eles sabem, o que eles estão trazendo de casa, o que eles estão trazendo do ano anterior, para você ter um direcionamento para saber o que você vai oferecer. Primeiro, você tem que conhecer o aluno, o que ele tem, o que ele sabe, tá? Segundo, é batizado de avaliação processual ou reguladora. É o conjunto de aferições feito no decorrer do processo de ensino. Isso é importante. Então, primeiro você faz a diagnóstica. Segundo, quando você já fez o seu planejamento, o que você precisa trabalhar, você não tem que deixar para avaliar só no final. Você vai avaliar continuamente. No decorrer do processo, você tem que estar aguçando a avaliação, o quê? A avaliação contínua, observando se está funcionando, se não, você ter o tempo todo um olhar observador, o que está dando certo e o que não está. Porque o planejamento ele é flexível, então se precisar mudar no decorrer do caminho, você muda. Por isso que a avaliação ela precisa ser contínua. E terceiro é conhecido como avaliação somativa ou integradora, que é o momento em que o professor estabelece o conceito final, com base em tudo que ele observou, em tudo que ele anotou durante o processo. Então, terceiro lugar, é o momento que você vai avaliar se tudo que você trabalhou e fez deu certo ou não, se você alcançou o seu objetivo ou não. Então, são 3 momentos, tá vendo? Se tivermos que elaborar prova, né, se esse terceiro momento tiver que ser prova, que elas sejam bem feitas, não tem problema, pode ser prova, mas ela precisa ser bem feita, atingindo o seu real objetivo. Não é copiar prova, que a gestão da escola às vezes entrega a avaliação pronta para o professor. Gente, quem tem que fazer a avaliação é o professor, é ele que deu a aula, é ele que interagiu com o aluno, entendeu? Então ele tem que saber o que ele vai perguntar para alcançar aquele objetivo da aula dele. Então não dá para estar entregando prova pronta, fazendo prova com o professor. O professor que tem que fazer a prova. Ele que tem que elaborar a sua prova.
E hoje, então, está pegando muita questão da internet, muita questão do Enem, por exemplo, né? Os anos finais, o ensino médio, mas tem que estar ligado com a aula que o professor deu. Tem que ter essa conexão, por isso tem que alcançar o objetivo daquela aula, entendeu? É muito importante a gente estar pensando isso, né? E agindo dessa forma. Aí fala, né? É necessário redimensionar a prática da avaliação no contexto escolar, pois não é acabando com a prova que se melhora o processo de avaliação da aprendizagem, mas sim ressignificando o instrumento e elaborando uma nova perspectiva pedagógica. Então, quando a gente começa a ler sobre avaliação, não é que é para você acabar com a prova, né? Todo mundo fala, tá, então não vou dar mais prova, o que eu vou dar? Não, tudo bem, ninguém está falando para acabar com a prova. Você pode trabalhar continuando aplicando prova, mas você precisa ressignificar essa prova, dar mais sentido e significado para essa prova, entendeu? É nesse sentido aí. E aí vem falando, ó, então não só o aluno, mas também o professor e todas as pessoas envolvidas na prática pedagógica podem, a partir dela, refletir sobre a sua própria evolução na construção do conhecimento, que é para isso, o objetivo é esse, entendeu? Então, avaliar é dinamizar oportunidades de reflexão, exige um acompanhamento permanente do professor, propondo sempre ao aluno novas questões, novos desafios, né? O que a gente precisa? A gente precisa desenvolver uma nova postura avaliativa, é isso. Exige constantes mudanças na prática da avaliação, rompimento com a cultura da memorização, da classificação, da seleção, da exclusão, que é tão presente no nosso sistema. Então, o que é para a gente fazer? O que nós precisamos fazer? É começar mesmo, gente, a ter uma nova postura avaliativa. Romper, cortar com essa cultura lá da memorização, decorar a pergunta e resposta, corta, acaba com isso. Memorização, classificar só por nota, a gente não classifica, você forma o aluno como um todo, né? Que ele esteja preparado para a vida. Os valores estão entrando fortemente hoje, que são as 10 competências gerais da BNCC, né? Então, cortar essa classificação, seleção, né? Os melhores, né? Nossa, esses aqui são os melhores, aqueles são os ruins. O menino já cresce, já vai para a vida achando que ele é ruim, que ele não é capaz, que ele não consegue, que ele sempre ficou para trás, ele nunca foi um aluno destaque da escola dele. Olha só. E exclusão, isso é o quê? Isso é exclusão, gente. A gente fala tanto de inclusão, a gente tem práticas, né, que são totalmente, que exclui o tempo inteiro. Então, isso tudo a gente precisa refletir o quê? Para que eu estou avaliando? Né? O que eu estou avaliando? Por quê? Quando que eu tenho que avaliar? Como eu vou avaliar? Que resultados eu quero obter? Eu tenho que ter clareza disso, senão não tem como trabalhar. Então a gente precisa saber exatamente por que nós estamos avaliando, para poder decidir os instrumentos dessa avaliação. Então, qual a forma que eu vou... Quando eu tenho clareza do que eu quero avaliar, eu vou saber qual instrumento eu vou usar que vai encaixar melhor ali naquela aula, naquele momento, naquele conteúdo, né? Eu posso trabalhar em forma de trabalhos, apresentações, usar a arte para isso, o teatro, a dança, a música, dinâmicas, trabalhos, apresentação, várias possibilidades, tem várias, né? E aí eu vou ver qual que encaixa melhor. O aluno é um elemento ativo no processo ensino-aprendizagem, como é também, o professor também não é só o aluno não. Portanto, a relação entre o professor e o aluno deve ser de constante interação para a produção do conhecimento. Então, o professor e o aluno, eles têm que estar totalmente inteirados, interação mesmo entre os dois, conexão, sabe? Para que o processo ensino-aprendizagem aconteça realmente, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, viu? E que eu vou estar gravando mais para vocês. Um forte abraço!